O objetivo do canal é mostrar um pouco mais da rotina, tanto de um advogado, dono de escritório, quanto também do dia a dia, na verdade, documentar esse processo de crescimento, porque eu não sou o maior advogado do Brasil, mas eu pretendo ser. E eu acho que a gente tem uma grande chance de documentar a história, de toda essa trajetória. Eu já tenho, vou fazer 4 anos de advocacia, e eu acho que perdi muita coisa de documentar por vergonha, por medo. Eu acho que eu tenho a oportunidade hoje de documentar, e o objetivo é documentar a trajetória do advogado empreendedor, do advogado empresário, e também conversar um pouco com os empresários, com os outros advogados, com as pessoas que se interessam por empreendedorismo, por empresarização, e mostrar como é na prática, mostrar os problemas do dia a dia. Eu acho que o objetivo do canal ele vai nesse sentido. Então eu te convido a participar. O formato não vai ser esse é o vídeo de lançamento, mas o canal ele é voltado para mostrar o dia a dia da advocacia, o dia a dia da empresarização. Inclusive, eu tenho alguns clientes que são empresários e sempre que possível eu vou postar também um pouco da rotina deles. Então, o objetivo do canal é esse. É difícil, né, falar quem é você sem falar o que você faz, mas meu nome é Alexandre Marques, tenho 25 anos. Eu diria que sou uma pessoa intensa, eu sou obstinado, então tudo que eu coloco na minha cabeça eu vou lá e faço. Eu sou briguento, quando eu tenho que brigar eu vou lá e brigo também, não fujo de briga. Diria que sou uma pessoa de família. O tempo que eu não estou trabalhando, eu estou com a minha família, eu valorizo demais esse tempo. Eu diria também que sou uma pessoa leal. As pessoas que estão perto de mim, eu sempre coloco elas em primeiro lugar, até mesmo antes da minha pessoa. É... Mais alguma coisa sobre mim? Eu sou um cara cristão, acredito em Deus. Eu sou um cara extremamente religioso nos princípios que eu acredito. E os princípios que Jesus deixou nessa terra são os princípios que eu tento levar dentro da minha vida. Sou uma pessoa obstinada, talvez seja a maior característica. O que eu coloco na cabeça para fazer, eu vou lá e faço. Sou um pouco briguento, como eu já falei, mas temperamento é uma coisa que a gente vai mudando com relação ao tempo. Quais são suas raízes? Essa é uma pergunta muito boa, apesar de que a gente é um pouco de tudo que a gente passa, né? Eu vou colocar em termos de cidade, por exemplo, eu nasci numa cidade no interior do estado do Ceará chamada de Jaguaruana. Então eu sou jaguaruanense. Mas eu também já morei em Caruaru, Pernambuco, já morei em São José da Coroa Grande, também em Pernambuco, já passei uma temporada no Recife, capital de Pernambuco, já morei em João Pessoa, e tudo isso vai colocando a gente um pouquinho do quem a gente é, né? Eu lembro que as minhas raízes são muito fortes em Jaguaruana, porque lá onde eu nasci, lá onde eu desenvolvi pelo menos uma parte da minha infância. Então, eu lembro muito bem do tempo da escola, do ensino fundamental. Eu estava numa escola chamada UNIC, uma boa escola, eu tive ótimos professores. E lembro de alguns episódios de sala de aula. Lembro principalmente dessa época do ensino médio. Um pouquinho depois eu estudei numa escola chamada Francisco Jaguaribe, que era apelidada de segundo grau. Eu tenho uma memória muito afetiva com essa escola, porque o diretor da escola, ele foi uma pessoa muito presente dentro da minha formação como de adolescente para adulto. Então ele me dava muitos conselhos na época do ensino médio. Outra pessoa também que eu me lembro dessa época é o diretor do fórum, Celso. Ele também me aconselhava muito, no sentido, tinha uns projetos sociais em que a esposa do juiz da comarca participava e ele estava sempre envolvido e a gente sempre tocava a ideia. Inclusive, muito da escolha da minha profissão hoje em dia foi por conta desse contato que eu tive com o direito, né? Com o fórum. Minha tia também, a pessoa que me criou, ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então, eu fui criado uma boa parte da minha vida por ela. Ela também já foi servidora pública da Defensoria Pública. Então, a minha história está baseada basicamente nessa cidade. Claro que em todas as outras, mas as raízes elas estão ali mais enfincadas nessa cidade. Então, é uma coisa que realmente influenciou muito a minha trajetória. A trajetória na advocacia vem também linkando com as raízes, né? Eu tive contato ainda na época do ensino médio com o dia a dia de um fórum, tive contato com pessoas no fórum, o diretor do fórum, o próprio magistrado na época, a minha tia que me criou, que ela é uma mãe para mim, que inclusive influenciou muito
na minha educação e na minha formação como um homem, como um adulto. Ela trabalhou um tempo na Defensoria Pública lá de Jaguaruana. E tudo isso influenciou. Quando eu tive o primeiro contato com o direito foi por meio, eu era presidente do Grêmio da escola que eu estudava, e aí a gente precisava formular o estatuto do Grêmio. E para ler o estatuto a gente precisava de algumas coisas, né? E aí eu comecei a ler o Código Civil. Primeiro, eu lembro que primeiro o grande paixão foi pelo Código Civil. A parte lá das associações, eu achei maravilhoso aquilo ali, ter todas as regras direitinho, bem desenhadas, eu achei aquilo ali maravilhoso. Então comecei a ser influenciado para o mundo do direito ali, porque até então eu queria ser engenheiro. Eu gostava muito minha tia construía muito, tinha casa de aluguel, eu sempre estava fazendo obra e eu me encantava muito com esse ambiente, né, de obra, cimento, reforma. Eu gostava bastante de ver, eu lembro até hoje que eu gostava do cheiro do cimento. Eu acho engraçado porque eu me lembro a sensação que eu tinha. E aí eu comecei a ter esse contato com o direito por meio do Grêmio, né? Tive que ler Código Civil, fazer, formatar é, o estatuto, e eu comecei a me apaixonar. E aí tive contato com algumas profissões do direito, chefe de secretaria, advogados, magistratura, e aí eu comecei a desenvolver a paixão pelo direito. Eu me interessei muito mesmo, eu lembro que nas férias de verão eu cheguei a ler boa parte do Código Civil, isso, sei lá, uns 12, 13, 14 anos, eu não lembro a idade que eu tinha, mas ali no ensino médio. E isso despertou meu interesse pelo direito. Logo após eu prestei vestibular, aí passei para engenharia, na época engenharia de software, não fui, e depois prestei outro vestibular no meu último ano do ensino médio e passei para direito, né? Eu cursei direito numa universidade particular aqui por meio do ProUni, certo? E eu lembro que foi muito bom, porque eu também tinha passado para contabilidade, acabou que deu uma confusão e eu preferi fazer o direito. E aí, dentro da faculdade, eu já entrei na cabeça de querer fazer concurso, porque até então o maior contato que eu tinha era com servidores públicos. E dentro do serventalismo público, né, o cargo de juiz é um cargo que lhe brilha muito os olhos, tanto pelo salário, tanto pelo poder que você tem ali de estar decidindo os processos, estar decidindo para onde é que as pessoas, né, como é que vai decidir aquele caso ali. Eu acho que aquilo ali eu acho muito bonito até hoje. E aí eu estudei durante a minha faculdade todinha para ser juiz, né? E tinha muito isso na minha cabeça que eu queria ser juiz federal. Tive algumas oportunidades de estágio. Eu lembro que eu estagiei na penitenciária federal. Na verdade, eu fui um terceirizado lá na penitenciária federal, só que eu ficava no setor jurídico, na penitenciária federal de Mossoró. Passei, acho que 2 ou 3 meses lá no máximo. Vi que aquilo ali não era para mim e acho que vão me atrapalhar. E aí saí da penitenciária e recebi uma oportunidade de fazer o estágio. Também agradeço, sou muito grato a ele, um advogado da cidade de Mossoró, Josenildo, foi quem me abriu as portas, me deu um estágio, já no nono período da faculdade já. E quando eu fiz ali a minha primeira audiência com ele, né, eu disse, rapaz, isso aqui é interessante, é legal, a gente poder ajudar alguém pelo um outro aspecto, né, pelo aspecto do advogado, que antes eu via muito pelo aspecto do juiz, ali eu estou decidindo as causas, e aí eu comecei a ver pelo aspecto do advogado, ele tendo aquela vivência dentro do escritório. Então, eu também me apaixonei por montar estratégia, olhar o que a outra pessoa estava fazendo e montar uma estratégia para contornar aquilo dali. Na época eu estagiava no escritório de direito do trabalho e achava muito interessante a estratégia que o advogado na época pensava para a gente executar. Eu achava excelente. Isso realmente me despertou a vontade. E aí eu fui com aquela sensação, pô, agora eu quero fazer magistratura, eu quero advogar. E aí eu lembro que quando eu consegui meu primeiro cliente, ainda na faculdade, que eu levei para o escritório através de mim, né? Ou seja, a pessoa me procurou e disse, não, eu trabalho lá no escritório, vamos lá no escritório que eu acho que dá certo. Eu lembro que a sensação de fechar um contrato, mesmo que não tenha sido comigo, né? Foi com um advogado dono do escritório, mas eu poder ter levado ali aquele cliente, eu achava que era comigo, e aquilo ali mudou a minha percepção. Eu disse, cara, eu acho que seguir aqui na advocacia, eu acho que vai dar mais vantagem, eu acho que é melhor, é mais legal, é, eu acho que é bem melhor e
comecei a balançar. E aí eu comecei a sentar na ponta do lápis, quanto é que o juiz ganharia, quanto um bom advogado pode ganhar. E aí eu decidi optando realmente seguir pela advocacia, porque me apaixonei ali no estágio, pela profissão e sou apaixonado até hoje. Tem os percalços, tem uns calos aqui no sapato, de vez em quando, com cliente, com outros advogados, com juiz, com promotor, a gente de vez em quando se risca, mas isso acontece em qualquer profissão. Eu sou apaixonado pela advocacia, verdade, tenho uma paixão em poder ajudar. Então, geralmente, quando alguém chega aqui no escritório, eu digo, não, amigo, é o seguinte, eu resolvo o seu problema. Eu vou lhe ajudar da forma que eu puder, com o direito, uma estratégia jurídica ou não jurídica, a gente vai tentar resolver seu problema. Sobre valores e princípios, que eu acho muito coerente de ser falado, eu tenho alguns que eu queria compartilhar com vocês. Dentro do escritório, eu tentei trazer os meus valores na minha vida pessoal, porque a empresa nada mais é do que isso, né? A extensão da vida do sócio, dos donos. E eu tenho como valor o trabalho, a família, tenho como valor pessoal a honestidade. Aqui dentro do escritório, nenhum cliente, a gente não trabalha com desinformação. Mesmo que a notícia seja difícil de dar, ou que a explicação seja uma explicação difícil, a gente tenta fazer com que ele entenda da melhor forma, que nada saia não entendido. Eu tenho até uma frase muito famosa aqui no escritório assim, tá entendido? Eu sempre costumo dizer isso nas reuniões, tá entendido, meu amigo? Tá acordado? Que eu não gosto que ninguém saia sem entender, nada saia subliminar. Então esse é um dos nossos valores aqui no escritório. Prestação de serviço, ela tem que ser excepcional. Aqui eu prezo pela excelência do nosso serviço. Assim como eu me preparei para ser advogado, todo mundo aqui dentro do escritório se preparou também para ser advogado. E a gente presta o melhor serviço possível dentro das nossas possibilidades. Então, excelência na prestação de serviço é um dos valores. Eu acredito também muito no grupo. Não existe aqui o crescimento individual, não existe o meu crescimento. Meu nome pode até estar na parede ali, mas eventualmente isso aqui é uma empresa, todo mundo vai ter a oportunidade de crescer, de ser dono. Então eu acredito muito na oportunidade, porque eu não tive, vamos dizer assim, eu não tive grandes oportunidades, mas a oportunidade que eu tive eu aproveitei. E eu pretendo também repassar essas oportunidades que eu recebi. Acho que até uma forma de gratidão. Outro sentimento também, outro princípio é a gratidão. Eu sou grato com todo mundo aqui dentro do escritório e nós estamos gratos também com os nossos clientes. Honestidade, como eu falei, lealdade é um princípio muito forte. Ser leal é você poder contar com aquela pessoa independentemente da situação. Não é passar a mão, não é acobertar, mas lealdade é poder você contar com aquela pessoa independentemente do que acontecer e você ser fiel ao que você acordou com aquela pessoa. Então, lealdade é justamente isso. Eu acredito muito nesse sentimento de lealdade aqui no escritório. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final de mais um vídeo. É o primeiro vídeo do canal. Eu quis trazer esse formato um pouco mais elaborado, mas o canal ele vai ter uma pegada mais despojada, certo? Aqui nós vamos lançar vídeos da Cindy, vlog do dia a dia e também vídeos informacionais, informativos, tratando de algum assunto, tratando de alguma dúvida específica de quem estiver assistindo. Então não perca os próximos capítulos. Geralmente vai sair um vídeo por semana, certo? Nossa programação para postagens é essa aqui dentro do YouTube. Vídeos ali de 15 a 20 minutos para vocês acompanharem um pouquinho da rotina e também a gente elaborar alguns outros vídeos. Então não deixe de acompanhar, se inscreva, curte. E eu sei que você que está olhando aqui esse vídeo, muito provavelmente me conhece. Você veio justamente por conta que você me conhece e veio ver o que eu estou postando aqui no YouTube. Então não deixe de incentivar. É o meu primeiro vídeo aqui. Eu sei que muitas vezes a gente fica com vergonha de incentivar um colega, mas eu sempre que posso incentivo e peço para que você também puder compartilhar, puder curtir, deixar um comentário. Vai ser muito importante. Aqui nós estamos registrando a trajetória. O mais importante é registrar a trajetória para que outras pessoas possam ver como foi, como é a tomada de decisão. Então eu agradeço você que está aqui até o final do vídeo. Não perca os próximos vídeos. Se inscreva e compartilhe o vídeo.